Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo estaremos resumindo a lição 3, que tem como título A Natureza da Igreja. Desde já agradeço a sua presença, a sua participação aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar sua curtida, comentar, deixa aqui o seu comentário para ganharmos relevância no YouTube. E o mais especial de todos é você utilizar o nosso material para a evangelização. Aproveite os meios que temos disponível nesse sentido, para levar a palavra de Deus para uma pessoa que você conhece. Para os professores, nosso quadro fica disponível fica disponível nosso esquema, no final do nosso vídeo, para ser utilizado nas suas aulas, devidamente adaptado com o espaço disponível que você tiver. E se você não é professor, da mesma forma, fica disponível o nosso esquema resumo para fazer uma revisão da aula. E Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O textuário diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Verdade prática. Conhecendo a igreja e sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 27. Nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar. A palavra-chave é natureza. Nesta lição temos 3 objetivos específicos, a saber: primeiro, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja. E o terceiro, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã nesse mundo. Nesta lição, nós iremos ver alguns aspectos da natureza da Igreja do Senhor. Dentre eles, nós iremos, cada ponto, fazermos um breve comentário em relação a estes aspectos. Primeiro, uma verdadeira igreja, a Igreja do Senhor verdadeiramente bíblica, ela tem a sua fundamentação na palavra de Deus. Ela é confessional. Segundo aspecto que nós iremos ver aqui, é na sua dimensão local e universal, visível e invisível. E no terceiro, no seu aspecto comunitário. Cada um desses pontos é interessante para nós podermos refutar algumas heresias que, na atualidade, discordam da ortodoxia bíblica em relação à Igreja do Senhor. É importante você assistir esse vídeo e nós trazemos aqui também alguns subsídios extras para melhorar a nossa compreensão a esse respeito, a respeito da natureza da Igreja do Senhor. Iremos para o nosso esquema resumo. Primeiro ponto, a natureza da Igreja na sua dimensão confessional. O número 1, fundamentada na palavra. Queridos, uma igreja verdadeiramente bíblica é fundamentada na palavra de Deus. Aqui nós poderíamos destacar 2 pontos a saber. Primeiro, temos Cristo, que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 1, João ele diz a respeito de Jesus: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Note, o verbo, a palavra, que estava com Deus e se fez homem. No versículo 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo, a palavra encarnada, é o primeiro aspecto. Uma igreja verdadeiramente bíblica, em um segundo aspecto, nós poderíamos dizer que é fundamentada na palavra. Todas as suas instruções têm a Bíblia como fundamento. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, o apóstolo São Paulo instrui a igreja de Éfeso dizendo: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Note, pedra da esquina, o fundamento da instrução da igreja, dos apóstolos e dos profetas, tem Jesus como sua pedra de esquina, sua pedra angular, fundamentado na palavra de Deus. Aqui o comentarista ele põe 3 aspectos de uma igreja que se distancia dos ensinamentos apostólicos e de Jesus Cristo. Primeiro, ela é heterodoxa. Segundo,
ela tem o seu desvio doutrinário e uma apostasia, se afasta do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Heterodoxa quer dizer isso, hétero, ensino diferente. Uma igreja que se aparta dos ensinamentos bíblicos, dos costumes e tradições da palavra de Deus que a Bíblia nos ensina. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo instrui este jovem obreiro, nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Diz o apóstolo São Paulo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Note, desde a meninice ele sabe as sagradas letras, e permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, a instrução da palavra de Deus que Timóteo aprendeu deveria manter-se firme nela. Da mesma forma, nós temos que nos manter firme na instrução bíblica fundamentada na palavra de Deus em Cristo Jesus. O número 2, habitada pelo Espírito. Outro aspecto da natureza da Igreja do Senhor, além de fundamentada na palavra, ela é habitada pelo Espírito Santo. A Igreja do Senhor, além de ser habitada pelo Espírito, é o Espírito quem dirige e capacita a Igreja. O Espírito Santo habita, dirige e capacita a Igreja do Senhor. Na verdade, o Espírito Santo inicia a obra convencendo o pecador. A obra do Espírito é iniciada numa pessoa quando ela escuta a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 16, versículo 8 a 11, o Senhor Jesus, quando estava falando a respeito da vinda do Espírito para substituí-lo aqui, representá-lo, tanto ele como o Pai, e a obra que o Espírito iria fazer aqui na terra, ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Note, é o Espírito que inicia convencendo o pecador a ele se arrepender do seu pecado e convence-o e traz para a igreja para formar, ou melhor, para iniciar, dar início a uma nova vida no corpo de Cristo, que é a igreja. Em Atos capítulo 16, versículo 14, nós vemos aqui Paulo, quando estava pregando lá em Filipos, o Senhor chamou a atenção de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e lhe chamou a atenção para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Note, foi o Senhor que iniciou a obra em Lídia, e ela estava atenta ao que Paulo dizia. Através da palavra de Deus que ela ouvia, ela e sua casa creu no Senhor. A obra do Espírito do Senhor foi realizada na vida dela. É o Espírito que inicia a obra na vida de uma pessoa. O número 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Querido, se a igreja do Senhor ela é fundamentada na palavra e tem o Espírito Santo em sua vida, uma igreja, ou quem faz parte dela, tem a certeza da salvação. É o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Além de o Espírito Santo testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus e temos essa certeza da salvação, é o Espírito Santo que dirige a vida do novo convertido, da pessoa que deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida e se convenceu do pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Note, guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Assim, nós poderíamos dizer que a igreja do Senhor é diferente das religiões. Por quê? Nós comentamos no vídeo da aula passada. Se você ainda não assistiu, assista. Nós comentamos na aula passada, na lição 2, a respeito desta diferença. Qual a diferença da igreja para as religiões? É justamente o Espírito Santo que habita na igreja. Se o Espírito Santo sair da igreja, a igreja passa a ser como qualquer outra religião. Mas a diferença da igreja para as religiões é o Espírito Santo que habita na igreja do Senhor. Portanto, uma igreja bíblica é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada pelo Espírito. Segundo ponto, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal.
O número 1, local e visível. Biblicamente, quando falamos da igreja em sua dimensão visível e local, queremos nos referir em sua dimensão espacial, ou seja, em sua área geográfica. A igreja ela pode ser vista e localizada em determinados pontos, em determinadas áreas geográficas, em um endereço, por exemplo. Assim, quando falamos dessa dimensão, Paulo, quando escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, na cidade de Corinto, em uma localidade, em uma área geográfica. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, da mesma forma, Pedro escreve para os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Note que estas cartas foram endereçadas à igreja ou às igrejas em determinadas áreas geográficas, em determinados espaços, igrejas onde se reuniam os crentes que ali faziam parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, uma comunidade de crentes localizado ou localizada em determinadas áreas geográficas. O número 2, as particularidades das igrejas locais. Queridos, cada igreja local ele tem seus problemas e suas virtudes. Nós poderíamos citar como exemplo a igreja de Corinto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo elogia aquela igreja falando de suas virtudes, dizendo: nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto é, dentre as cartas de Paulo, ou quiçá, dentre as cartas do Novo Testamento, a igreja que é referida como o maior número de dons espirituais e ministeriais. Por isso que Paulo escreve dizendo que nenhum dom vos falta, falando das virtudes da igreja de Corinto. Mas no versículo 12 ele fala de problemas, e o principal deles era a divisão entre os crentes da igreja. Cada um diz: eu sou de Paulo, de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Aqui Paulo chama a atenção para um dos problemas daquela igreja que causava dissensões na igreja de Corinto, que era justamente as divisões. E o pior grupo que tinha naquela igreja era justamente aqueles que não tinham referências humanas, não obedeciam a lideranças humanas. Uns diziam que era de Paulo, de Apolo e de Cefas. Estes grupos ainda respeitavam lideranças humanas, lideranças apostólicas, mas os que diziam que era de Cristo eram os piores grupos que tinham, ou melhor, o pior grupo que tinha. E Paulo se refere a estas divisões como problemas que se iniciavam na igreja a partir delas. Desta forma também, cada igreja nas suas localidades eram autônomas, elas tinham uma dinâmica própria. Assim, a igreja de Corinto, a sua dinâmica, a sua existência espacial, geográfica, cultural, era diferente das igrejas onde Pedro, por exemplo, se referia nas suas cartas. Assim, poderíamos dizer que possuíam uma dinâmica própria. Um método que funciona em uma determinada igreja, por exemplo, pode ser inadequada a outra, ou vice-versa. O número 3, universal e invisível. Da mesma forma que a igreja é local e visível, ou seja, terrena, ela também é universal e invisível. Em outras palavras, a igreja é espiritual, formada de cristãos regenerados, ou melhor, por cristãos regenerados, lavados e remidos no sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 12, versículo 23, se refere à igreja dizendo: a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritas nos céus. A igreja é diferente de denominações. Em outras palavras, nós poderíamos falar de denominações locais, igrejas visíveis e invisíveis. Ou melhor, igreja visível e local. Nós poderíamos dizer que as denominações são terrenas, humanas, formadas por homens falhos, homens fracos, homens que têm suas limitações. Mas a igreja do Senhor, ela é universal, ela é invisível, ela é perfeita, formada por cristãos regenerados. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que a igreja é espiritual. As denominações são materiais, são terrenas, têm suas falhas, suas
limitações. A igreja do Senhor não, ela é perfeita e somente o Senhor a conhece. Desta forma, nós poderíamos chamar a igreja do Senhor como uma igreja triunfante, formada pelos crentes salvos. A igreja com I maiúsculo. E a igreja chamada de denominações, nós poderíamos dizer que era a igreja com I minúsculo, composta de todos os crentes, de todas as denominações, ou seja, pessoas que militam na fé do Senhor Jesus, que marcham na perspectiva de ir para o céu. A igreja militante é formada de todas as denominações, e dentre estas, a igreja do Senhor faz parte, está dentro das denominações, dentro das igrejas que formam essa igreja militante, tem a igreja do Senhor que é triunfante e somente o Senhor a conhece. Assim, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a igreja na sua dimensão comunitária. O número 1, a igreja é una. Quando falamos de unidade, a igreja como sendo uma só, estamos falando da sua indivisibilidade. A igreja é indivisível, ela é unida, formada por todos os membros que compõem o corpo de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, está na leitura bíblica em classe, Paulo diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Note, todos os membros fazem parte do corpo de Cristo. Nesta observação, nós poderíamos dizer, como dissemos também na lição anterior, é impossível um membro do corpo de Cristo se apartar do corpo e não se apartar da cabeça que é Cristo. Se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, quem se aparta do corpo, logicamente, está se apartando da cabeça. Assim, nós podemos entender pela palavra de Deus. Precisamos estar unidos como corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que fazemos parte dela. E devemos evitar exclusivismo. Todo movimento contrário à palavra de Deus, toda seita se inicia assim, dizendo que a salvação está apenas dentro dela. Queridos, a salvação está em Cristo Jesus. Devemos evitar exclusivismo. E o comentarista ainda acrescenta, evitar também partidarismo e preferências, porque como igreja do Senhor devemos estar unidos ao corpo que é a igreja. Devemos estar unidos uns aos outros. O número 2, unidade da igreja. Assim como a igreja é una, ela deve estar unida. Como unidade, a igreja é o corpo de Cristo, que nós já citamos a referência ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E nós devemos zelar por essa unidade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo São Paulo instrui a igreja de Filipos dizendo: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Note, sentindo uma mesma coisa. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus era o desejo de Paulo que a igreja de Filipos tivesse. Ou seja, a unidade do corpo, pertencendo ao corpo de Cristo, tendo o mesmo sentimento, zelando pela unidade do Espírito, pelo vínculo da paz e pela unidade da igreja. O número 3, diversidade na unidade. Jesus teve um anseio e fez uma oração para que os seus discípulos vivessem em unidade. Esta oração está expressa em João capítulo 17, que os teólogos chamam de unidade em essência. Assim como a Trindade, as três pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são três pessoas diferentes em uma mesma essência, assim também devem os cristãos buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, viverem em unidade, como Paulo instruiu a igreja de Éfeso no capítulo 4, versículo 3. Antes que alguém pergunte, essa palavra trindade é uma palavra de cunho teológico, não tem na Bíblia, mas que explica a pessoa divina do Pai, a pessoa divina do Filho e a pessoa divina do Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O nosso espaço aqui foi curto para botar as várias referências que temos a esse respeito, tanto no Antigo Testamento, na pluralidade do nome do Eterno, como no Novo Testamento, as referências do Pai, Filho e Espírito Santo como sendo Deus. Desta forma, nós poderemos dizer, como conclusão deste ponto, que a igreja
como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente buscar isso, a unidade no corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, espero que tenha contribuído em mais uma lição. E encerramos por aqui esta parte da natureza da igreja. Que Deus possa o abençoar e que cada um possamos colocar em prática este ensinamento, porque assim é o desejo de Deus, que possamos viver em unidade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.